Então, gente, boa noite, tá bom? Essa é a nossa aula da sessão, iniciando a unidade 3, sessão 1, né? Nessa unidade a gente vai ver a propriedade dos materiais, tá bom? A gente já falou nas aulas anteriores, falamos sobre ligações químicas inicialmente, falamos sobre o início da utilização da ciência dos materiais, né? Para que ela serve. Falamos também sobre, evoluindo já para a célula unitária. Depois falamos sobre a composição de um cristal, né, de um cristal metálico. Falamos também sobre defeitos cristalinos e depois de fusão. E após entendido todos esses processos, a gente vai falar agora sobre as características dos materiais. A gente lembra que os materiais eles são 4, né? São os metais, as cerâmicas, metais, cerâmicas e compósitos, né? São os principais, os 3 principais. Então bora aqui para nossa aula. Deixa eu ver, chegou alguém aqui, deixa eu adicionar aqui rapidão. Pronto. Então bora lá. A aula de hoje vai ser sobre característica dos metais. Vamos falar das características gerais aqui para os metais, que é abordado aqui na ciência dos materiais. Então, a versatilidade da utilização dos materiais metálicos comprova a grande variedade das propriedades dos mais de 70 metais encontrados na tabela periódica, né? Então, essa versatilidade aqui que a gente está falando aqui, né, demonstra a utilização desses materiais, ou seja, ele é muito versátil. Essas versatilidade nas características demonstra essa utilização nos 70 metais encontrados na tabela periódica. As principais propriedades exibidas nesses materiais são as propriedades químicas, mecânicas, elétricas, térmicas, magnéticas e ópticas. Essas são as principais características. Então, sempre que a gente vê, a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Quais? De novo, química, mecânica, elétrica, térmica, magnética e óptica. Com base naquilo que nós já vimos, nós vamos aplicar agora o conhecimento que nós tivemos nas outras 2 unidades no material metálico agora. Começando pelas propriedades químicas. Tá aqui. Fundamental dos metais é a habilidade desses elementos se combinarem um com o outro ou com os elementos não metálicos. A principal propriedade química dele, que ele fala aqui no livro, é justamente a capacidade dos metais eles se combinarem com materiais metálicos e não metálicos, né? E formarem um grande número de ligas metálicas, né? As conhecidas ligas metálicas. Então, as ligas metálicas são a união de diversos metais unidos entre si e compartilhando as características também. Ele fala aqui, ó, que melhora as suas propriedades iniciais, né? Então, essa união entre esses metais unem também as características desses materiais, unindo também as suas propriedades, a propriedade de cada material, para utilizá-las em aplicações específicas. Por exemplo, com a combinação de ferro, níquel e crômio. Ferro, níquel e crômio, é o conhecido latão. Temos uma série de ligas de ácidos inoxidáveis, tá bom? São os ácidos inoxidáveis, o conhecido latão, né? Que são comumente encontrados. Então, os ácidos eles são divididos em alguns, e eu botei aqui para vocês. Eles são divididos em os ácidos austeníticos, os ácidos ferríticos e os ácidos
martensíticos. A gente já falou um pouquinho sobre cada um. A gente já falou sobre um pouquinho desse aqui quando a gente vê lá no nosso gráfico de ferro-carbono. Então a gente falou um pouquinho, né? Então a gente tem aqui a austenita, que é um aço onde a gente tem uma baixa concentração de carbono, em torno de 2%, né? Ela é um metal mais rígido. O metal utilizado, por exemplo, para fazer facas, né? São materiais desse tipo aqui, são os austeníticos. Aí nós temos também aqui os ferríticos, né? Os ferríticos já tem uma característica que é a presença de crômio, né? O conhecido CR, deixa eu fazer esse CR decente. O crômio, que é o conhecido CR, presença de crômio nele, dá uma característica bem específica dos aços ferríticos. Alguém tá com o fone ligado aí, desliga o fone. Wilker? Ah, sim, fala aí. Pode falar. Não, nada não, era que a tela tava preta, mas já tá normal agora. Tranquilo. Valeu. Então nós temos os austeníticos, os ferríticos e os martensíticos. Bora baixar aqui. Martensíticos. Os martensíticos, eles têm um teor altíssimo de carbono, e isso dá a característica dele de serem duros, porém serem frágeis, né? Então nós temos aqui, ó, os aços austenísticos, que se a gente for botar na tabela naquele gráfico, né? Os austenísticos eles estariam nessa região aqui, os ferríticos estariam nessa região aqui e o martensítico estaria aqui no meio, né? Naquele gráfico que a gente viu lá do gráfico ferro-carbono. Dei uma relembrada nele que é interessante ali. Então já anotem aí as primeiras coisas que eu quero que vocês deem uma olhadinha, que é justamente, ó, aços austeníticos, aços ferríticos e aços martensíticos. Eu quero que vocês tenham no caderno diferenciando esses tipos de aços aqui inoxidáveis, tá? Lembrando que aço é justamente a junção de ferro, principalmente, né, ferro e carbono. Então a qualidade desse aço, separando ele em austenítico, ferríticos e martensítico, é justamente a presença, a quantidade, a porcentagem de carbono. Esse aqui, os austeníticos, em torno somente de 2%. Já os martensíticos, a gente vai ter ali valores altíssimos, né? E os ferríticos, ele tem valores medianos e tem a presença aqui do crômio, né? Do crômio, que dá uma característica interessante, justamente a maleabilidade, tá bom? Metais como níquel, vanádio, mobilidênio, cobalto, terras raras. Ó, esses terras raras aqui quase não se usa mais. Terras raras são a série dos lantanídeos, que estão lá embaixo na tabela periódica, né? A gente tem a tabela periódica, nós temos a tabela periódica aqui, e nós temos dois riscos assim embaixo, né? Duas linhas. Os lantanídeos são essa primeira linha, é justamente as terras raras. E os grupos da platina ativam reações catalíticas para a síntese de muitos produtos químicos orgânicos obtidos a partir do petróleo. Então é utilizado muitos metais como níquel, vanádio, mobilidênio, cobalto, né, terras raras, e o grupo da platina servem como catalisadores, aceleram os processos de retirada de produtos do petróleo, né? Aqui está uma função química através das reações químicas dos metais que retiram essas substâncias do petróleo. E uma grande variedade de sais. Só um minuto. De sais e compostos metálicos. Sais e compostos metálicos melhoram as propriedades de produtos plásticos em termos de cor, brilho, resistência à chama, resistência à degradação.
Então a utilização também de sais de metais, né, e outros compostos metálicos são utilizados também em materiais para melhorar suas características, que ele até bota aqui essas características, ó. Cor, brilho, resistência à chama, resistência à degradação, né? Aí nós vamos ter os compósitos aqui, que no caso vai ser um metal e outra, que são os plásticos, eles são os, me ajudei gente que eu esqueci, são os polímeros, né? Um compósito formado de polímeros e metais, melhorando essas características que eu acabei de falar dele. Ele até fala aqui, ó, da cor. A questão da cor, depois vocês botem aí no Google a coloração dos íons metálicos em solução aquosa. Então a gente vai ter cada íon de metal, né, eles vai ter uma característica diferente aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, aqui o titânio. Titânio mais 3, ele vai ter uma cor. Eu não sei de cor, né? Mas o crômio, eu sei que o mais 6, ele é alaranjado. Ele é alaranjado. Aí sempre vão variar ali do roxo, do azul claro. Mas, ó, o vanádio mais 2, mais 3, mais 4 e mais 5. Cada um com a sua coloração específica. Lembrando que isso aqui é um íon, né? Então, ó, vai ser o vanádio V mais 2, né? É um íon. V mais 2. Então a presença desses metais alteram as características e a gente consegue observar uma dessas características, que é a cor. Cada íon de um metal adicionado a um plástico, por exemplo, vai dar uma cor específica do plástico. Então, para nós termos sacola azul, sacola verde, sacola branca, sacola preta, é adicionado substâncias, principalmente substâncias metálicas ali, para dar essa característica. Além de melhorar brilho, resistência à chama e resistência à degradação, tá bom? Então bora seguindo. Depois dê uma olhadinha aqui, tá? Ó, o ferro, ó. O ferro também, ele tem uma cor marronzada no mais 3 e avermelhada no mais 2. Tá bom? Presença de ferro puro. Aí ele até dá alguns exemplos aqui, ó. A ferrugem, óxido de ferro, apresenta cor laranja, né? A ferrugem, o óxido de ferro, apresenta cor laranja, né? E a estátua da liberdade, que é feita com presença de cobre, não apresenta a cor laranja brilhante metálica do cobre, mas a cor verde pálida, dada pela formação de carbonato de cobre. Então, quem já viu uma estátua de metal, ele vai ver que apresenta algumas substâncias esverdeadas. Essas substâncias esverdeadas é justamente a formação de carbonato de cobre, né? Se tem no metal tem uma tonalidade esverdeada, é a presença do cobre ali, e aquele esverdeado é justamente o carbonato de cobre que foi feito naquele metal, né? Então a presença de carbonato de cobre dá aquela cor verde, principalmente em aços inoxidáveis. Gosta de dar, por exemplo, em peças de banheiro que são de aço inox, né? Aqueles fica esverdeadinho. Vocês podem olhar aí na casa de vocês que dá. E é tão interessante que às vezes que a peça ela é de plástico, mas a pintura é metálica e a pintura fica verde devido à presença do cobre na tinta, formando carbonato de cobre, dando essa falsa aparência de metal, aparecendo o carbonato de cobre ali. Bom. Produtos constituídos por oxidação parciais que revestem as superfícies de metais como cobre, bronze, latão. Cobre, bronze e latão forma o carbonato de cobre, né? O bronze e o latão, ligas metálicas, e o cobre também uma liga metálica, mas uma liga metálica só com predominância no cobre, tá bom? Então esses três aqui apresenta meu Deus, quase sai. Apresenta a presença de cobre, dando a aparência esverdeada quando ela tem ferrugem. Então nem toda ferrugem ela é laranjada, aquela característica de prego, né? Prego enferrujado.
Bora seguindo. Até mandei pra vocês um vídeo do Manual do Mundo sobre teste de chama. Ele faz um teste ali dizendo que tem substâncias metálicas ali, sais metálicos, né? E cada uma sai uma coloração diferente, porque cada uma absorve o espectro de luz diferente, dando uma cor diferente, tá bom? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, em fogos de artifício, tá? Gente, ó, estão me ouvindo direitinho? Qualquer momento vocês podem parar a aula e perguntar, tá? Surgir alguma dúvida aí, pode perguntar sem problema nenhum. Tá. Então bora lá. O meu só tá aquele problema de sempre. Primeiro o senhor explica uma coisa, quando você vai explicar outra aí que vai aparecer. Ah, sim, a imagem tá atrasada com a voz, né? Isso. A voz tá normal, mas a imagem. A imagem tá atrasada. É, acontece. Bora lá. Depois assistam gravado que fica certinho, viu? Revisem. A aula hoje vai ser mais ou menos rápida. Ser uns 40 minutos, eu creio. Então, a grande utilização dos metais também é justificada pelas diversas propriedades mecânicas. Então, falamos das propriedades químicas, né? Relembrando as propriedades químicas, ele tem facilidade de formar ligas metálicas, se unem, né? Pegando as características ali do metal. Serve como catalisadores. Ele serve como melhoria de materiais, né? Melhorando a cor, a resistência, melhorando a resistividade, né? Ou seja, para ser mais durável. Então, o adicionamento dos metais também servem para isso. As características químicas, as propriedades químicas dele, né? Então, as propriedades mecânicas. Ele vem aqui, ó. Há diversas propriedades mecânicas, possibilitando sua aplicação nos mais diferentes contextos. Entre as propriedades mecânicas exibidas por esses materiais, podemos citar duas, que é a resistência e a ductibilidade. Também os metais apresentam maleabilidade. Então, bora lá. Resistência. Ele resiste, né, às forças mecânicas sobre ele. A gente vai falar quais são essas forças aqui. Torção. Vamos falar sobre ele depois na frente, não vamos adiantar. Então, a resistência. Tem a propriedade de ductibilidade. A ductibilidade é justamente formar ductos, né, formar fios. E maleabilidade é a capacidade de formar placas. Então não esqueçam. Ductibilidade, a característica um metal ser dúctil. Ele é formar fios. E maleabilidade, formar placas, viu? Então, ductibilidade, formar fios, maleabilidade, formar placas, e resistência é resistir, né, às ações sobre ele. Aí ele fala aqui, ó, e a capacidade de serem deformados, né, essa amabilidade, capacidade de ser deformado, formando, ó, ele bota até aqui, ó, vigas, formando extrusões. Depois dê uma olhadinha o que é uma extrusão. Extrusão é uma ação industrial onde a gente bota um metal lá dentro, né, aquecido, mais grosso. Ele passa por uma máquina e sai em forma de fio. Isso aqui é a chamada de extrusão, viu? Aí ele vem aqui, ó, moedas, formando latas e outras variedades, né, pregos, clipes. As propriedades mecânicas de um material são aquelas que envolvem uma reação a uma carga aplicada, né? Então, ó, as propriedades mecânicas, é interessante a gente circular isso aqui, de um material são aquelas que envolvem a reação, como o material reage sobre uma carga aplicada. Então, isso são as propriedades mecânicas. Nós temos um material, é dada uma carga sobre ele e nós vemos como ele reage, tá bom? Bora seguir. As propriedades mecânicas de um material são aquelas que envolvem uma reação e uma carga aplicada. A gente já falou, né? Então necessita de uma carga para nós observarmos as características mecânicas de um material. As propriedades mecânicas dos metais, por exemplo,
determinam uma gama de utilidades e estabelecem a vida útil esperada desse material. Essas propriedades também são utilizadas para ajudar a identificar e classificar o material, e as mais comuns, além das resistências e ductibilidade, são dureza, resistência ao impacto e resistência à fratura. Então, além das mais comuns, que é a resistência, ductibilidade e maleabilidade, resistência, ductibilidade e maleabilidade, nós vamos ter dureza, resistência ao impacto e resistência à fratura. Resistência à fratura. Fratura é quando ele rompe, né? Então, além de resistência, ductibilidade e maleabilidade, nós vamos apresentar também dureza e resistência a impacto e resistência à fratura. A maioria dos materiais metálicos é anisotrópica. Vamos já explicar o que é anisotrópica aqui para vocês, tá? A maioria dos materiais metálicos eles são anisotrópicos, o que significa que as suas propriedades variam com a orientação. O que é isso? A orientação de quem? Dos átomos. Né? As propriedades elas se dão nos diferentes metais, porque o arranjo metálico, o arranjo em que as estruturas, os cristais metálicos se unem, eles são únicos. Ou seja, a austerita ela tem uma conformação única, diferente da cementita, diferente da martensita, diferente dos outros tipos. Ou seja, essa conformação, essa orientação atômica, ela dá uma característica única aos materiais, né? Que uma apresenta uma densidade diferente, uma quantidade de átomos diferente. Mas também não é só os metais que tem isso, né? A gente pode também dizer que a madeira também apresenta anisotropia, porque a resistência da madeira vai depender também das fibras da madeira, né? Das fibras da madeira. Então nós vamos ter madeiras que tem uma fibra mais separada uma da outra, deixando ela mais mole, e nós vamos ter fibras que são justapostas, são muito próximas, dando a uma resistência mais alta à madeira, né? Sei lá, um exemplo de diferença entre os dois, a gente vai ter um pau d'arco aqui, que tem as fibras muito justapostas, muito próximas, dando uma resistência alta à madeira. E nós vamos ter aqui, sei lá, o pinho, né? O pinho, que ele também vai ter uma resistência mais fraca devido a essas fibras serem mais separadas. Por isso que o pau d'arco também, nós pegarmos uma peça de pau d'arco de 1 por 1 e uma peça de pinho 1 por 1, a gente vai ver que até o peso deles são diferentes, porque as fibras são mais próximas, né? São mais próximas, dando maior massa a ele, sendo mais pesado, né? A variação nas propriedades ocorre, por exemplo, devido à direcionalidade da macroestrutura formada durante a conformação mecânica ou em operações de trabalho a frio, entre outras causas, né? Então nós conseguimos mexer nas propriedades alterando essa direção dos átomos, né? Por exemplo, na têmpera, a gente deixa os átomos mais próximos, dando uma maior resistência aos materiais. Lembrando que essa mudança ela pode ser a frio ou pode ser a quente, né? Conformação mecânica ali pode ser a frio ou a quente, aquecendo o material ou somente batendo nele, fazendo uma ação mecânica, exercendo uma força sobre ele. Tá bom? As propriedades mecânicas são geralmente específicas para a forma do produto. Falei para vocês, né? Então, ó, as características elas são específicas de cada material. Nós temos características próximas, não iguais, tá? Então, nós vamos ter materiais que têm características muito próximas, mas nunca iguais, porque essas características é a identidade do próprio material. Tais como placas, chapas, extrusão, moldagem, forjamento, né? Essas características aqui são específicas do material, então até mesmo a diferença industrial deles dá características diferentes dele.
Ó, uma coisa interessante sobre placa e chapa. Alguém sabe a diferença aí entre placa e chapa? Por favor, alguém sabe dizer? A diferença entre placa e chapa. Ninguém? Então, ó, quando eu tenho um quadrado, né, eu tenho uma placa. Quando eu tenho um retângulo, eu tenho uma chapa. Lembrem-se disso. Então, se eu pego, por exemplo, um muro, por exemplo. O muro, ele é uma chapa ou uma placa? Respondam aí pra mim. O muro é uma chapa ou uma placa? Bora, povo, responde. Menos chuta pra adiantar o processo. Bora, povo. Uma chapa, senhor. Maluco. Maluco lá falou aí, ó. Não ouvi, não. Pronto, uma chapa. Show. E uma laje? Uma chapa ou uma placa? Depende da laje. Uhum. Bora ver. Bota fé que é uma placa pra laje. Então bora lá. Bora lá, bora lá. Pra vocês entenderem aqui melhor, tá bom? Entendendo isso aqui, dá pra diferenciar. Pra gente perder esse depende, bora aqui, ó. A direção de rolamento é chamada de direção longitudinal. Direção longitudinal. A largura do produto é chamada de direção transversal. E a espessura é chamada de direção transversal curta. Tá bom? Então, bora lá, ó. Quando nós temos... Deixa eu botar essa imagem aqui que fica melhor. Ó. Quando nós temos a direção longitudinal e a direção transversal muito próxima, nós sempre vamos ter placas. Então, não tem como comparar uma laje com um muro. Não é? Porque o muro ele sempre vai ser comprido. Nós não fazemos um muro do tamanho de uma casa. O muro geralmente é maior do que a casa. Então, a relação longitudinal e transversal entre eles é muito grande. Então, a gente consegue ver que uma laje, por exemplo, ela vai ser uma chapa. E um muro é caracterizado como uma placa. De boas? Na dúvida, leiam mais que vocês vão entender. Então, ó, nós temos aqui as orientações do grão. Nós conseguimos orientar esse grão em diversas formas para formar placa, chapa, tubo, laminado e por aí vai. Mas uma coisa vocês têm que saber aqui, ó. Essa característica está diretamente ligada a 3 direções. Direção longitudinal, direção transversal e direção transversal curta. Tamanho, direção longitudinal, largura, direção transversal e espessura, direção transversal curta, tá bom? Então aqui, ó, nós vamos ter nas placas e chapas. Nós vamos ter longitudinal grande, né? Transversal média e transversal curta muito pequena, né? Então aqui a gente consegue visualizar, ó, em outras. Deixa eu ver. Pronto, em tubos. Em tubos, a gente consegue ver a orientação aqui, ó, da direção transversal, da direção longitudinal Levanta só um pouco. e da direção... Que ainda não chegou aí, eu levantei aqui, mas deixa eu chegar logo aí, então.
Não, que eu tava copiando o negócio ali. Vai, lê no teu material, Roboming. Fica com o material aberto aí, pô. Não deixa eu, senão... Pega depois do material, assiste a aula aí gravada, viu? Se for coisa grande, não precisa copiar, não. Deixa pra copiar depois quando eu revisar. Beleza? Então, se eu tenho, ó, o meu material, a resistência dele é dada justamente por essas três características. Direção longitudinal, direção transversal e direção transversal curta, né? Então eu posso ter um mesmo material com características direcionais diferentes e esses materiais vão ter resistências diferentes, tá? Bora seguindo. Aí a gente tem aqui em barras, né? Em barra, por exemplo, ele vai ter, ó, somente longitudinal e transversal. Então, bora seguindo. Depois vocês olhem direitinho aqui. Aí uma pergunta interessante, baseado naquilo que eu falei para vocês. Ó, barras de um determinado material que são obtidos por diferentes processos vão apresentar as mesmas propriedades? Sim ou não? Por quê? Barras de um determinado material que são obtidas por diferentes processos vão apresentar a mesma propriedades? Sim, não, por quê? Por favor, alguém? Alguém? Pode chutar, gente. Aqui não é prova, não. Só não quero que fique calado. São iguais? Não, Por quê? porque dependente do tipo de processo, cada processo é para obter determinadas propriedades. Então, dependendo do processo, ele vai gerar propriedades diferentes. Show. É isso mesmo. Então, se eu tenho aqui uma barra... Se eu tenho aqui uma barra que o processo industrial dela é a frio, como? Eu pego uma peça e vou passando por rolo, né? Esse metal vai passando por rolo e ele a frio vai afinando, virando uma barra. É diferente de eu pegar um material derretido ou semi-derretido, por exemplo, em forma de, sei lá, de cilindro, enfim, de cilindro. Meu desenho aqui tá perfeito. Cilindro. E passar pelo mesmo rolo e obter a mesma barra. Uma foi a frio, um processo a frio, e a outra foi um processo a quente, né? Um processo usando temperatura, Vai sair a mesma barra em aparência, porém com características diferentes. Aqui está o importante de vocês saber de onde vem o material de vocês. Uma chapa não é só uma chapa. Ela tem o tipo de chapa, o processo industrial que ela passou e a resistência que ela vai te apresentar. Então, às vezes, um é mais barato do que o outro porque o processo industrial é mais barato. A gente fica olhando assim, rapaz, é a mesma barra e é o dobro do preço. Não é a mesma barra. Ela parece a mesma barra. Parece a mesma barra, mas não é. Processos industriais diferentes, características diferentes. Bora pegar, por exemplo, um vaso, né? Um vaso. Então a gente olha um vaso sanitário e diz, porra, o vaso sanitário é igualzinho e apresenta o dobro do valor. Pode ser por dois motivos. Primeiro, diferença do processo industrial de produção, sendo um mais caro, influenciando no valor do produto. Ou outra coisa que é interessante também, a gente precisa levar em conta, que é a marca. A marca. Às vezes
Produtos de marca, eles são mais caros. Às vezes, tão bom quanto um mais barato. Mas a grande maioria das vezes, principalmente na área de vocês, né, na área de engenharia, o produto que é mais caro, geralmente, ele é realmente o melhor. Geralmente, não disse sempre, mas geralmente é o melhor. Sempre optem pelo melhor, tá? De melhor qualidade. Isso vai depender do cliente de vocês. Vocês vão apresentar o de melhor qualidade. Caso ele não tenha grana, vocês vão apresentar o mais acessível. Então a dica é sempre começar com o mais caro e mostrar as possibilidades. Ó, tem esse tipo de material e tem esse tipo de material. Então conheçam os materiais que vocês fornecem aos clientes de vocês, tá? Porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eles passam por processos diferentes, têm resistências diferentes, durabilidade diferente. Tudo isso devido ao processo industrial ali. Então bora seguindo. As propriedades mecânicas de um material não são constantes e muitas vezes mudam em função da temperatura, taxa de carregamento e outras condições, né? Então, até mesmo um metal que é produzido a 700 graus Celsius, uma chapa, uma barra produzida a 700 graus Celsius e uma barra produzida a 900 graus Celsius, vai ser a mesma barra, mas com características diferentes. Então, o processo industrial influencia diretamente nas propriedades e, logicamente, nas características do meu material. Por exemplo, temperaturas inferiores à temperatura ambiente geralmente causam um aumento de propriedades de resistência de ligas metálicas, enquanto ductibilidade, resistência à ruptura e alongamento normalmente diminuem. Então anotem aí, ó. Conforme diminui a temperatura, fica mais frio, nós temos um aumento da resistência. Porém, diminui ductibilidade, resistência à fratura e alongamento. Alongamento. Então, muito frio melhora a resistência, porém diminui essa. Já o contrário, temperaturas altas, diminui a resistência, temperatura alta diminui a resistência, porém aumenta ductibilidade e alongamento, por exemplo. Devem também notar-se que há muitas vezes uma variação significativa dos valores obtidos na medição de propriedades mecânicas, né? Ó, deve também notar-se uma coisa bem interessante, que há muitas vezes uma variação significativa dos valores obtidos na medição de propriedades mecânicas. Por quê? Porque nós não conseguimos, a intenção da indústria é produzir materiais idênticos, mas não consegue. Não consegue, é quase impossível. Por exemplo, bora pegar o mesmo exemplo da barra. A barra que saiu de um lote é diferente da barra do outro lote, mesmo passando pelo mesmo processo. Por quê? Porque pode ter havido uma mudança de material, a concentração do ferro era diferente, a temperatura teve uma variação porque o tempo foi produzido em um tempo mais frio, né? Ou seja, um tempo mais quente. Então, o mesmo material de uma mesma indústria podem também apresentar características diferentes, porque o processo industrial ele tende a ser muito parecido, mas conseguir fazer igualmente, né, o que a gente chama de padrão de qualidade, é difícil. Então, o que é o padrão de qualidade? É manter a característica do teu material. O senhor tá me ouvindo? Ouvindo sim, pode falar. Fala aí. Galasco, foi tudo, tô ouvindo mais nada. Diga, macho. Bugou. Fale. Alô, tô me ouvindo aí? Tô ouvindo. Então, vou continuar. Então, ó, né, tava falando de padrão de qualidade. Professor, se eu tiver me ouvindo, eu bugou o áudio que não tô lhe ouvindo. Aí é. Tô ouvindo nada. Talvez tu apertou alguma coisa aí, macho.
A resistência de metais sob pressão, compressão, né, alongamento, tração e força de corte os torna ideais para fins estruturais como edifícios, né? Então, ele aguenta pressão, ele aguenta alongamento, que é a nossa tração, né? E também resistem à força de corte, como o cisalhamento, por exemplo. Por isso que eles são utilizados em construção de edifícios, automóveis, aeronaves, pontes, cabos e vai, tá bom? Então, como ele tem uma boa resistência à pressão, uma boa resistência a alongamento e uma boa resistência a forças de corte, como o cisalhamento, eles são utilizados por esses materiais. Então, bora falar aqui sobre as forças, né? Isso aqui acho que vocês já viram em as forças de carregamento fundamentais, que vocês veem em resistência dos materiais. Deixa a imagem aparecer para vocês, para você me dizer se vocês já viram ou não. Já viram isso aqui? A explicação do que é tração, compressão, flexão, cisalhamento, torção. Eu preciso explicar ou tá tudo tranquilo? Não tô ouvindo, não tá saindo nada. É aí, maluco. Esse flexão nunca vi, não. Deixa eu só botar aqui, cara. Gente, todo mundo tá entendendo? Eu preciso explicar mais algum? Vou explicar sobre flexão. Mais algum? Tração, compressão, flexão, cisalhamento e torção. Preciso explicar mais algum? Esses outros 4 a gente tá vendo em resistência aí, tá mais tranquilo. Agora flexão nunca vi, não. Então bora lá. Então, ó, no caso de tração, cadê? Eita, Josh. Tração, a gente vai ter forças contrárias, né? Então essa é a tração, onde o rompimento ele vai romper na região medial, né? Geralmente rompe dessa forma, ele vai romper fazendo isso aqui até romper, né? Então tração é forças contrárias, compressão é forças convergentes em um ponto, né? Ou seja, vai haver diminuição desse material, compressão. Bora falar outra. Torção é bem interessante, ó. Como o nome já mostra, são forças rotacionais em direções contrárias. Lembrem-se de vocês torcendo um pano, viu? Então essa é a torção, um material resistente à torção. Cisalhamento, a gente viu até em mineralogia, né? É quando há passagem de um metal sobre o outro. Esse é o forças de cisalhamento, também chamada de forças laterais. A gente fala também forças laterais. Já a flexão, que o colega viu ali, ó, perguntou. Então a flexão ela vai ser forças no início e no final do nosso material e uma força contrária no meio dele. Imaginem a flexão como vocês quebrando um galho. Então, ó, vocês vão pegar na ponta, né? Vão torcer ele, ó, vão flexionar o galho e esse meio também vai estar sofrendo uma força até ele quebrar, né? Até ele romper. Entendeu aí? Entendeu o que é flexão? Tranquilo. Tranquileira. Então lembrem das forças primordiais. As forças primordiais que vocês vão ver e verão durante todo o curso de vocês. Tração, compressão, flexão, cisalhamento e torção. Lembrem-se que essas características elas são influenciadas diretamente pelo tipo de material, pelo processo industrial e pelas moléculas atômicas que compõem, né, os átomos que compõem esse material. Não esqueçam disso. Não olhem somente a parte física do processo. Observem também a parte química do processo, tá?
A qualidade desse material, ele pode estar comprometida, por exemplo, num processo de tração aqui, por exemplo, se ele apresentar muitos espaços vazios, muitas lacunas. A presença de lacuna, né, diminui a resistência à tração. Ela fica mais macia, o material fica mais macio. Então, quando você botar força sobre ele, ele vai romper com maior facilidade. Porém, melhora o processo de compressão se você quer uma maior maleabilidade. A presença de espaços vazios dão ao material uma menor força de compressão e ele vai poder ser moldado com mais facilmente. Então, ele vai ser virar fio, virar placa com mais facilmente, né? Porque ele pode ser comprimido. O fato dele poder ser comprimido é justamente por causa desses espaços vazios aqui. Belezas? Bora seguindo. A resistência ao desgaste é crítica em rolamentos para todos os meios de transporte e de máquinas, ferramentas, e a resistência à fadiga é a capacidade que o metal tem de resistir à fratura após repetidas deformações, tá bom? Que nós chamamos também de resiliência na... Nós chamamos também de resiliência, tá bom? É o fato dele ter várias ações sobre eles e ele sempre voltar ali mais ou menos do seu estado inicial, tá bom? Outras propriedades importantes dos metais são as elétricas, em destaque para a condutividade. Então a gente sabe que os metais têm uma condutividade elétrica muito boa, né? Devido ao mar de elétrons, o mar de elétrons ali livres. Esses elétrons eles podem caminhar em uma linha chamada de corrente elétrica, né? Que é justamente a condutividade, a eletricidade. Os metais são excelentes condutores de calor e eletricidade. Em geral, a condutividade desses materiais aumenta com a diminuição da temperatura, no modo que no zero absoluto, né, o zero Kelvin, que é menos 273 graus Celsius, a condutividade é infinita. É infinita. Infinita como? Eu posso passar qualquer eletricidade sobre ele, né? Qualquer amperagem que ele não vai romper, tá? Então a condutividade é infinita. Porque a gente sabe que conforme eu vou aumentando a amperagem, né, aumentando os watts, ele vai aquecendo e esse fio tende a romper. Mas se estiver no zero absoluto, essa condutividade vai ser infinita. O que nós chamamos de supercondutores. A condutividade térmica é aproveitada em radiadores de automóveis e utensílios de cozinha, enquanto a condutividade elétrica possibilita que a sociedade consiga transmitir eletricidade a longas distâncias, né? Os circuitos em aparelhos domésticos, aparelhos de televisão e computadores dependem, por exemplo, da condutividade elétrica. A questão do supercondutor, eu mandei um vídeo lá para vocês, assistam, viu? É justamente o trem que fica flutuando, né? Sobre o trem que é utilizado ímãs. É utilizado também supercondutores ali. Resfriam o ímã próximo a temperaturas baixíssimas, né? A gente não consegue chegar ao zero absoluto com nitrogênio líquido e a gente vai ter um fenômeno que ele vai estar se repelindo e se atraindo ao mesmo tempo. Então dá um efeito de flutuar. Entre os metais, os condutores de eletricidade mais eficazes são aqueles que têm um único elétron de valência. Ó. Quando ele tem um único elétron de valência, ele é um melhor condutor de eletricidade. A gente já viu na aula de química, né? Que é livre para movimentar-se. Assim, promove fortes reações de repulsão entre os seus elétrons. Temos também metais semicondutores, que são chamados de metalóides, que possuem um número maior de elétrons de valência e são ineficientes na condução de eletricidades. Tem aqueles que têm
menos elétrons livres, têm uma maior dificuldade de conduzir a eletricidade. No entanto, quando são aquecidos ou dopados, ó, eles são aquecidos ou dopados. Essa dopada aqui é justamente, ó, com germânio e silício, principalmente, para ele poder reagir melhor à temperatura. Torna-se condutores elétricos extremamente eficientes, né? Então nós temos condutores elétricos bons e semicondutores. Cadê? Semicondutores. Mas se esses semicondutores, se eles forem aquecidos e se eles forem dopados, com esses elementos aqui, eles vão também se tornar bons condutores. Que vão interagir melhor com a eletricidade, ou com a temperatura. De novo, temperatura atrapalha a condutibilidade, né? Então, quando está mais frio, ele conduz a eletricidade melhor. Aqui é o exemplo que eu falei para vocês, ó. Um ímã flutuando. Assistam o vídeo lá que eu mandei para vocês. Não dá para explicar aqui, que o desenho fica ruim, mas vejam o vídeo lá, o vídeo está bem didático, beleza? Então, os metais também apresentam uma propriedade que são as propriedades magnéticas. Eu até falei para vocês que tem três tipos, na verdade, que são os ferromagnéticos, metais ferromagnéticos, metais paramagnéticos e metais diamagnéticos. Eu até expliquei para vocês a questão da orientação, né? Quando ele consegue orientar os elétrons ali, ele é ferromagnético, né? É um ímã. E paramagnético ele não consegue, ele vai ter uma orientação dos elétrons errada, né? Tortas, fazendo bem simples assim, e eles não conseguem atrair. Esses não são ímãs, tá bom? No entanto, a capacidade de metais como chumbo em absorver radiação é denominada de blindagem. A maioria dos metais recebem radiação, mas o chumbo é um que não recebe, tá? Ele tem muitos elétrons na camada de valência, ele tem um núcleo muito grande que não deixa passar ali, e ele chama de blindagem. Pois é, o chumbo ele serve para blindagem. O cara aí no Chernobyl, ele vai com a roupa de chumbo. O cara que trabalha com raio-x, ele trabalha com um colete de chumbo, tá? Os metais também apresentam propriedades ópticas. São uniformemente brilhantes, né? Com exceção do cobre e do ouro, que são opacos. Também são prateados e acinzentados. Isso ocorre porque todos os elementos absorvem luz em todas as frequências e a irradiam imediatamente. Para explicar isso aqui, vocês têm que entender um fenômeno chamado luz. Leiam mais como funciona a luz. É o espectro visível, né? Ele desvia. Lembrem-se do Pink Floyd lá. Cada um desvia um espectro visível em uma cor. E isso aqui, quando chega nos olhos, nós conseguimos uma referência, observar. viu? Lógico, Pink Floyd. Então lembrem-se da capa do Pink Floyd, a gente consegue ver essa aqui. Por isso que nós temos várias cores. Cada metal apresenta uma cor diferente. É porque ele justamente desviam a luz em um feixe de luz característico. Aí os metais formam espelhos em sua superfície reflexiva e o seu brilho lhe dá uma aparência atraente, né? O conhecido brilho metálico, né? Que é o que a gente consegue ver em joias e moedas. Por isso que ele diz que é atraente, né? E adiciona valor. Isso é interessante. Às vezes nós temos uma torneira que ela é tão boa quanto, mas como ela é opaca, parece que ela vai enferrujar. Dá a aparência que vai enferrujar. Dá a aparência de material ruim, né? Por isso que o inox cresceu bastante, a utilização dele, né? Porque parece uma coisa limpa. Parece uma coisa que vai durar muito tempo, quando às vezes não é. As propriedades dos materiais metálicos podem ser melhoradas ou modificadas a partir de várias maneiras,
seja pelo diferente tipo de processamento industrial ou pela adição de impurezas, tá? Então, eu mudando o meu processamento, eu adicionando as impurezas, né, eu posso modificar as características. Dessa forma, é possível melhorar as propriedades de um metal e obter características adequadas. E necessárias para uma determinada aplicação. Tá bom? Então, gente, falamos aqui sobre todas as características mecânicas, químicas, ópticas, magnéticas, né? E a aula de hoje foi isso aqui. Valeu, galera, é nóis!